Essa pergunta aqui seria dirigida a todos, mas eu vou dirigir a você, Zeca, porque eu sei que você foi um grande carnavalesco e você está com vontade de falar sobre o carnaval. E sou ainda. Né? Desculpe, foi, né? Depois a gente vai ver, eu vou pensar aqui, mais para quem a gente passa a pergunta. Na sua gestão, o clube lançou escola de samba. Como foi a competição na Avenida? Isso. Agora entrou bem. Na época, em 68, 67, os sócios vinham falar com nós. Por que nós não fazíamos carnaval? Nós explicava que a situação é ruim e tal. Faziam 18 anos que o clube não participava. Carnaval de rua? De rua. Porque nós tivemos aqui carnaval de salão, coquiabo de Araraquara, matiné, tudo bem concorrido. E depois parou. Porque vocês estavam com a orquestra, tocaram o alvará, naquele tempo media o prédio por metro quadrado, tinha que pagar. E parou 18 anos. Depois de 18 anos nós voltamos. O nosso Ademir da Silva, que está aqui, não sei porque ele está sentado aqui perto, ele voltou com a escola de samba 28 de setembro. Até por sinal, como vocês sabem, eu toco carnaval e estava fora. Até achava ruim que o presidente chega na época e vai embora. Mas eu falava para ele, você e diretor, mas chega na época do carnaval, eu saio. E começamos bem. Porque anteriormente eu saía com a escola de samba. Eu, Ademir, mas tinha o Caio aí do Gabaú, que judiava do 28. O Caio do Gabaú era bom mesmo. Ele esteve aqui dentro, né, inclusive? Teve, saiu também, foi para lá, depois começou a combater com nós saímos da nossa escolinha aí, apanhava bastante, né? Aí voltamos em 68, 67, ficamos 2 anos com Ademir aqui e tal. Depois houve porque sempre foi, esperava o 28 passar. Enquanto o 28 não passava, não terminava o desfile, né? Era tradição. Até hoje também, né? E depois teve uma desistência, hein? E separou. Na minha gestão foi. Não, eu era presidente do conselho. Não entramos em acordo aí e houve uma desistência. Tá, ok, obrigado, Medeiros. Né? Aí veio o Eldorado, que até agora está. Obrigado. Pega lá para mim, João. Olha, a próxima pergunta eu vou dirigir ao Salvador. O problema é o seguinte, a gente encontra muita gente ainda na rua aqui em Jundiaí que ainda hoje questiona para a gente se o Clube 28 permite a entrada de branco. É uma pergunta que sempre é feita, via de regra, mas eu nunca fui lá no 28. Por quê? Eu sei que lá não entra branco. Ou chega já direto e pergunta, é verdade que no 28 não entra branco? Então a minha pergunta é a seguinte, Salvador. Qual era a frequência de brancos, ou qual foi a frequência de brancos no Clube 28 de Setembro? Bem, Salvador, é dito aí pela cidade, cada vez que a gente encontra pessoas brancas, eles vêm nos questionar se o 28 permite a entrada do pessoal branco aqui dentro. Então, eu gostaria que você me respondesse a seguinte pergunta. Qual era e qual foi, até a década de 70, a frequência de brancos no 28? E como era a recepção desses brancos? Olha, a frequência era mínima do pessoal branco no 28. Não quer dizer que não vinha pessoas aqui, mas algumas vezes a pessoa entrava no 28 assustada, achando que aqui nós íamos brigar com ele, bater nele. Embora, veja bem, eu sempre apregoei para todo o pessoal que vinha aqui na sociedade, que nós sempre tivemos dentro do nosso quadro aqui de diretores e conselheiro, o seu João de Fávaro, que é um branco que acompanhou a vida da sociedade muitos anos. Mas mesmo assim eu ainda me recordo de um rapaz que veio jogar truco aqui. Ele pegava a carta na mão, ele tremia de medo quando ele estava jogando contra o 28, porque ele achava que se ele trucasse, o pessoal do 28 ia bater nele. Entende? Então, veja bem, até hoje ainda, no meu serviço lá onde eu trabalho, as moças às vezes querem vir aqui no 28, mas elas perguntam para mim primeiro, se eu for lá, será que eu não vou apanhar? Então, olha, diminuiu muito, mas ainda continua tendo
esse, não vou dizer que é preconceito, essa cisma, né? Que vem de pai para filho, isso aí. Ok, obrigado. Bom, a próxima pergunta eu vou dirigir ao seu Olímpio. Seu Olímpio, eu gostaria que o senhor nos colocasse quais foram ou quem foi que colaborou na construção do clube? Pessoas, entidades, empresas. O senhor nos desse assim um painel do pessoal que efetivamente colaborou para que a gente tenha essa sede hoje. Mas diretores ou particular? Diretores particulares, empresas. Diretores, atualmente foi o Bento, o Dito de Paula, Crispim, Querubim da Silva, Velho, o Francisquinho, o João Firmino, Camargo, Silvestre Camargo, Saturnino, Deus os dois Chagas, o Chico e Chagas, todos trabalharam. Quem? E de empresas? No comércio aí. Comércio, o Rapa nos ajudou bastante. O Seu Ponte, Jurandir, que foi presidente do Jundiaense, Jurandir Souza Lima. O Mazari, de Jola. Uma pessoa muito importante, né? O Roque Arbino Franco. Nós trabalhávamos, mas o crédito na praça era dele. O Dito trabalhava, fazia tudo. Mas o Roque, um preço que estava em melhor condições na época era o Roque. E ele tinha crédito. Então, essa instalação lá no Garcia, o Roque pensava para nós. O Roque foi um grande baluarte, coitado. Ele fez tudo na parte financeira, financeira para nós. O Filipine, né? E Pintura? Pintura foi meu gelo. Honesto. Foi meu gelo, honesto até. Não foi só pintura, ele e mais duas pessoas, pintar o clube, comeu na minha casa, teve hospedado na minha casa, por isso que eu dito, e outras coisas que ele fez mais, como até hoje, ele está em São Paulo, mas ele comprou aqueles títulos que os senhores têm aí, os títulos de sócio benemérito, ele tem o título que ele paga mensalmente, 100 cruzeiros por mês. Senhor Olímpio, aproveitando isso que o senhor acabou de colocar, eu gostaria de colocar uma pergunta. Só um minutinho, por favor. Que são os sócios beneméritos? Como é que se adquiria, como é que se transformava em sócios beneméritos no 28? Qual era o critério para transformar, para premiar o indivíduo com o título de sócio benemérito? Nós na construção fomos premiados pela diretoria, então deram CPR. Então o título disse que nós somos sócios, somos benemérito adquirido. Né? Depois, a pessoa que pensava que o meu Medeiro mesmo foi na minha gestão, não foi, Medeiro? Havia até que queria dar o título, para dar o título era duro. Eu estava dando um título Medeiro, tudo mais, não queria dar, foi de todo jeito, Medeiro. Você leva até o meu, Medeiro? Depois acertei. O senhor lembra o pessoal que recebeu o título de sócio benemérito? O nome das pessoas? Seria o Zeca Medeiros, mas mais pessoas que recebeu o título de sócio benemérito? Receberam, esse minhojeiro tem o nome, Dodô, João de Fábio não. João de Fábio não é benemérito, era para ser benemérito, mas houve um negócio aí, não tem. Quem mais? Tem.
Esse já é da placa. Armando foi sócio depois desse. Olha, eu só pedi um favor, quem puder auxiliar e dar o nome desse pessoal que tem o título de sócio benemérito, tá? Vão lembrando, vão colocando pra gente. Eu acho que não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum, é só isso daí. Não tem mais nenhum. Eu me lembro. O Noni está falando no Antenor Martinasso. Antenor Martinasso trabalhou muito por nós, nos ajudou muito, mas não, nem ele, nem o doutor Jastir. Não tem. Quem? Fazia quase de graça para nós que estávamos no clube. Não, os beneméritos. Benemérito. Repete para mim, Medeiros, no microfone. José Carlos Medeiros, Luiz Antônio Saldanha, Salvador Marques da Silva, João de Favre, Nelson Porcina, que é o genro dele, como é que chama? Jatim Martinasso, não. Antenor Martinasso, por serviço prestado durante mais de 20 anos, ele fez a escrituração do clube sem cobrar um tostão. Antenor Martinasso. O doutor Jaciro foi consultor jurídico do clube, honorário. Doutor Tarcísio Germão de Lemos, consultor jurídico honorário. Teve também o doutor falecido, Ladeira, mas chamava Ladeira, Valdemiro Ladeira. Também era? Consultor jurídico. Ah, não dos sócios beneméritos, é só esse. Só, fora que estão na placa, já falou, não, né? O da placa, ele sei. foi dito, todo o pessoal da placa Sei. é sócio benemérito, né? E isso a gente tem gravado. A gente quer saber os outros Quer que eu nomes, que fale me por um? parece. Quer que eu fale por um da placa? Hã? Quer que eu diga um por um da placa? Não há necessidade, Zé. Bom, as perguntas que a gente tinha aqui formuladas por escrito eram essas. Então, quem tiver pergunta, às vezes até para recordar alguma coisa e quiser direcionar, eu dou a palavra, pode formular a pergunta direto para a pessoa, para ela contar algum fato, que nós temos tempo ainda, tá? Então, a partir de agora, a gente vai deixar um espaço livre, e são 11 horas e 15 minutos. A gente vai fazer esse tipo de bate-papo por mais meia hora, tá ok assim? Acho que fica um horário bom ainda, né? Então, vamos tentar recordar as coisas boas do 28, as coisas sofridas, mas que trouxeram ao 28 algo de importância. E alguns fatos pitorescos também que aconteceu, que isso faz parte da nossa história. Então, está livre para a pessoa dirigir a pergunta a um outro, direcionar essa pergunta a outro. Tá ok? Alô, atenção. O senhor Emílio José dos Santos esqueceu de falar uma coisa importante na gestão dele, que eu fui secretário, eu lembro, que foi criada a Comissão Jovem, que na gestão do seu Emílio José dos Santos. Teve desfile de modas aqui, passarela, nós construía passarela, ia na prefeitura, pedia passarela, eles traziam passarela. A Casa Leopardi ia fornecer as roupas para nós. Tinha desfile das nossas filhas, que agora estão casadas, mas foi tudo na gestão do Emílio José dos Santos. Se ele quiser lembrar, ele lembrou de mais alguma coisa agora. Bom, quem tem alguma pergunta a dirigir a outro? Parece que o Walter aqui quer falar. O Medeiros há tempo recordou das passagens que ele fez parte da nossa diretoria, então eu não havia me lembrado, eu agradeço, né? Realmente nós tivemos a felicidade de fazer desfile de moda, a única coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, que na ocasião, inclusive, que nós trouxemos aqui a Jundiaí, o embaixador da Costa do Marfim, ele acabou se hospedando em minha casa. Ele esteve hospedado na minha casa. Até, aliás, foi um movimento
muito grande aí na Rua Bela Vista, todo mundo ficou, era polícia para tudo quanto era canto, e segurança, e era naquela época aí que havia a guerra aí, o terrorismo, e então ele tinha uma segurança muito grande. Todo mundo ficou assustado, mas ele esteve hospedado na minha casa. De fato, o senhor Olímpio acompanhou a gente em todas a visita que ele fez aqui em nossa cidade, inclusive lá no Colégio Técnico e em outros lugares aí. Com relação ao Colégio Técnico, eu quero só uma historiazinha aqui muito interessante. Esse embaixador da Costa do Marfim, ele é engenheiro agrônomo. Ele é formado em engenharia agrônoma. E ele foi lá no Colégio Técnico. Então, aqueles professores, talvez, não muito avisados, porque deviam ter procurado ler o currículo do homem, pegaram um teodoleto e foi ensinar para o homem como funcionava um teodolito para um engenheiro. Foi um fora que o pessoal do Colégio Técnico deu. Não, mas eles tinham por obrigação de ler o currículo do homem, né? Bem, eu tenho 4 perguntas aqui. É uma para dona Mercedes. Eu gostaria de saber quais foram as mulheres, né, que realmente ficaram por trás, que trabalharam pelo clube, que deram toda aquela retaguarda para os homens, né, na época da construção, naquela década começo da década de 50, 52, 53, ou até 48, um pouco antes, né? Dona Mercedes, tá? Agora eu vou também aproveitar, já responder em bloco, uma pergunta para o Medeiros. Qual foi o comportamento do clube, né, diante da forte discriminação racial nos Estados Unidos, né, nas décadas de 50, 60, então a questão de 58, 59, 60, 60 e pouco, tá, quer dizer, e, inclusive naquela época, logo depois em torno de 65, 68 e tal, com a morte do Martin Luther King, né, como que o clube via isso daí, se vocês discutiam isso daí, da situação dos nossos irmãos que sofria discriminação nos Estados Unidos, para o Medeiro. E outra pergunta para o Medeiro, eu queria aproveitar, porque o Nego Velho está aqui, e ele está lá, quietinho lá, mas é uma história, uma coisa que interessa muito, é saber assim, um pouco da história do que aconteceu realmente com a saída da Eldorado, o que ocorreu, tal, Medeiros e o Nego Velho colocar isso daí para mim. E uma última, né, para o Dito de Paula, para ele contar uma história que ocorreu aqui, acho que por volta de 1932, 33, que é uma história assim que o padre queria barrar a saída de anjo, de crianças vestidas de anjo na procissão, e o senhor foi lá discutir com o padre, que o padre não queria que saísse um anjo preto. Ele que fez a pergunta. Naquela época, as mulheres, tem diversas, né? Tem Dona Prisciliana, a Cidinha, a Maria Prisciliana Barbosa, que naquela época também ela já era diretoria, ela que tirava todas as atas e todas as reuniões, inclusive o nome dela acho que até nem está, essa Maria Prisciliana Barbosa, que eu falei para você. Deixa eu lembrar um pouco. Albertina Camargo, a Josefina Carlos, também, a Avelina. Bom, esses daí já sabem, né?
Quem? A Bertina já falei. Já falei também. Josefina. Não a lembro. Eu não lembro dela. Tem a Mercedes também, como chama? Ferreira. Ela também ajuda bastante. Mercedes Ferreira. E agora no momento também, né? Foge. E tem também uma que ela não era da diretoria, mas ela trabalhou bastante, ela ajudava muito, né? Esqueci o nome dela. Como é que chama quem trabalhava no cartório? Não é não. Esqueci o nome, agora que eu lembrar eu falo. Já falei o nome dela. Josefina, né? A pergunta é sobre o negro, o racismo, essas coisas? Em 50? Não, naquele tempo nós não tínhamos informação nenhuma. Nós só ouvia pelo rádio, televisão, essas coisas, né? Mas nós fazia conferência aqui. Até nós trouxemos do Dr. Tarquínio, um tremendo orador, que ele falou sobre o racismo, porque ele também era discriminado em Santos. Se você se lembra que ele foi eleito prefeito, não pôde entrar, e era uma capacidade espetacular. E sobre o racismo, como o Noldo já falou, e na época, em Jundiaí, até quando inaugurou o Cine Ipiranga, disse que preto não entrava lá, mas é o preto mesmo que falava que não ia entrar lá. Mas a minha turma foi os primeiros a entrar lá. Não houve nada, era muita rivalidade. Antigamente, o jardim da praça aqui era dividido. Nós desfilávamos em frente à matriz, tem a fonte luminosa. E os brancos, na Rua Barão, em frente à Pauliceia. Se um branco vinha na nossa área, não voltava. E se nós ia lá, ferrava, compreendeu? Era uma rivalidade tremenda. Em clubes, o São João, banda, nós, diretores, nós entrávamos, nós tinha intercâmbio, nós tinha convite, mandia correspondência, quando tinha baile aqui eles vinham, mesa reservada, nós íamos lá representar, tinha baile aqui, nós mandava dois representantes representar o clube, nós ficava aqui. Quantas vezes para fora, o seu Olímpio, o seu Aristide, o seu Camargo, Pitão, eles iam dançar. Eu ficava escalado, tinha baile aqui, nós ficava escalado. Outro sábado eu ia, ficava outra turma, era assim os seus tempos. E porque nós não tínhamos adentramento no Grêmio, na banda, para dançar, não. Até houve uma ocasião no São João que houve quase morte lá. Foi uma turma do 28 aqui, para lá, e telefonaram lá, que uma turma do 28 dançar no São João, nós não ia no baile, o sócio. E foi um tremendo, foi para em polícia, as coisas, foi grave. Nós, diretor, não tinha discriminação, porque nós entrávamos em qualquer sociedade. Nós íamos representar a sociedade em carnaval. Quando tinha aqui no clube, nós fazíamos o rodízio. Nós íamos na banda, no São João, tá? Visitar os clubes, os Olímpicos. Nós íamos de carro, fazíamos o fute. Outro dia ia outra turma, eles vinham aqui. E, por sinal, na gestão de um presidente e do Grêmio, ele se formou aqui na nossa sociedade. Ele fez as reuniões aqui. Os veteranos, onde nós vamos fazer o baile sábado, nasceu aqui no 2 de setembro, tem uma placa embutida na entrada lá. Dançou, o primeiro baile foi aqui. Até na época eu era diretor, moleque, trabalhava de garçom, eu, Bitão, Miroel, trabalhava de garçom aqui, certo? Entrava. Nós, diretor, para dançar não, para representar clube. Mas teve uma época também que depois eles cortaram as correspondências, cessaram as correspondências. Tá? E a respeito da escola de samba, você está falando? O episódio da escola de samba, que a saída da Eldorado... Eles desfilaram 2 anos aqui bem, até
e foi muito bem. Eu estava para fora tocando carnaval. Lá nós soubemos, na terça-feira, que o 28 tinha ganho. Até nós, que estava eu, o Serjão, tocando juntos, fizemos uma festa sozinho. Né? Depois desfilaram 2 anos, 3 anos, sempre vencendo, porque 28 vencia mesmo, né? E na época eu era presidente do Conselho Deliberativo. E a turma começou a apertar, porque eles têm que ficar em conjunto com a sociedade e tal, não pode ser à parte, tem que ter um balancete só, uma sociedade. E eu, como presidente do Conselho, eu tive que... A turma vinha por cima de mim. O presidente, na época, não me recordo quem era na época, aí eu chamei as partes interessadas e lá em cima e fizemos um debate que... Era o Dodô, presidente Dodô? Não, isso aí tem que sair. Não, está livre para pergunta. Desculpa aí, eu puxei um assunto aí que está fora do nosso período. É isso que eu dei. É verdade, é verdade. Você tem razão, concordo. Isso daí. Então... Então eu fui aqui como intermediador, obrigado a cortar quando entrou na década de 80. Por 2 vezes tentaram entrar na década de 80. E eu havia colocado que mais para frente nós vamos fazer uma outra reunião desse tipo, tá entrando o problema da década de 80, que eu acho que dá para fazer um programa só com a década de 80, que houve muitos problemas e muitos acontecimentos no 28. Não é? Bom, mas a palavra até a década de 70 está aberta para quem quiser, tá ok? Seria excelente, Inês. Olha, só antes de colocar o canal, houve uma pergunta aqui que eu vou direcionar ao Medeiros, ainda que está com o microfone, porque se reporta muito e ele viveu muito esse tipo de diretoria. E a pergunta é a seguinte, ao Medeiros. O Clube 28 de Setembro possui hoje uma diretoria eminentemente jovem. Antigamente, existia por parte das diretorias e conselho abertura para que os jovens administrassem o clube? Havia, que nem o Saldanha, o Gabriel falou. Nós éramos sócios. Quando inaugurou o clube, eu não era sócio do clube. Depois que eu entrei a ser sócio do clube, né? Aí veio o Noni, o Gabriel já era. Nós fomos assim sócios e trabalhando como... Você pode colocar mais ou menos na faixa de idade que vocês estavam quando vocês ingressaram na diretoria? Estudante de ginásio, né? 17, 18 anos, né? Ou antes, né, Gabriel? 14, 15 anos já estavam aqui firme. Eu estudava no ginásio, estudava até 10 horas, vinha aqui para ter ofício. Naquele tempo não tinha xerox, não tinha nada, era ofício 1 por 1. Ficava até 1 hora, 2 horas da manhã batendo ofício para mandar para ir para os bailes. Até um dia eu estava meio brabo aí com a diretoria, o Sr. Bento falou: ô Medeirinho, o que você está fazendo aí? Eu falei: eu vou fazer o ofício. Porque falava que eu não estava trabalhando, eu estudava, né? Eu vinha 10 horas e ficava até 10h30, 11 horas, mas aquele dia eu fiquei até 2 horas da manhã. Falei: quando o senhor sair para trabalhar, eu saio junto. E fiz dito e feito. E terminei 20 ofícios, 1 por 1. Naquele tempo não era passar fazia um e fechar xerox, não tinha nada disso. Tá, ok, obrigado, Medeiros. O Altair quer fazer uma pergunta. Para quem, Altair?